Olá pessoal, meus cumprimentos a todos. Vamos neste vídeo trabalhar possibilidades sobre funções matemáticas e noções de cálculo. Então, seja a função f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 1. Para definir esta função, nós podemos utilizar duas possibilidades preliminarmente. A primeira já é conhecida de vocês, posto que já foi apresentado por mim nos vídeos anteriores. E a segunda é a novidade deste momento. Ok? Vamos reproduzir aqui a primeira possibilidade. Então, palavra reservada def, nome da função f, atributo de entrada x, definindo com dois pontos. E aqui a expressão que nós queremos utilizar é esta aqui. Eu vou por hora definir isto como A define toda esta sentença e apresenta um return de A. Ok? Aqui eu posso, então, executar. Acabei realizando, portanto, a definição da função f, de modo que posso evocar f de 0, aqui a resposta, f de 3, daqui a resposta, f de menos 3, daqui a resposta. Okay? Claro que nós podemos construir aqui um pequeno laço para isto. Em menos 3, 0 e 3. Print f de i. Ok? Então, já conhecido nosso, sem novidades por hora. Não é? Vou copiar tudo isto aqui para cá. Ó. Qual é a novidade deste processo? Perceba que esta função é relativamente simples. Então, neste caso, nós podemos utilizar uma função nativa, que é definida como palavra lambda minúsculo, lambda, ok? Nome da variável que será utilizada aqui, ó, x, definindo dois pontos, e agora sim, esta mesma sentença aqui, ó, que utiliza a palavra definida ou a variável definida como x, ok? Apenas para propósitos didáticos, eu vou modificar aqui para s, ok? Então, definimos a função f, definimos a função g, vamos aqui aplicar g de i. Olha só, então aqui as respostas utilizando o método def para definir, então, uma função, um comando, ou propriamente um método, e a função, o comando lambda, que define uma função. Se nós pedirmos aqui para exibir, por exemplo, print f, a resposta é que f é uma função, é um objeto função aqui, não é? G, ok? Também é uma função. De igual modo, type f, uma função, g, uma função. Ok, senhores? Sem dificuldades no processo. Pergunta para vocês: quando utilizar cada uma delas? Quando você vai utilizar esta aqui e quando utilizará esta outra aqui? Hã? Muito bem. Em sentenças simples de uma frase, duas frases, né? Por frase entenda uma única expressão, oriento que utilize lambda. Em sentenças que requerem etapas preliminares de pré-processamento, oriento que utilizem o método ou a função aqui, ó, def. Supondo que estas linhas aqui sejam etapas de pré-processamento. E no final, você quer exibir esta resposta para o mundo externo. Ok? Então fica mais fácil, melhor trabalhar com a função que é o método def, ok? Lambda é uma função nativa, mais rápida,
mais eficaz, contudo, tem restrições da quantidade de termos que podem ser compreendidos na estruturação da função, ok? Então aqui você cria sua própria função, utilizando suas prerrogativas de pré-processamento, e aqui você utiliza apenas a sintaxe do próprio comando para executar uma função de menor complexidade dentro do processo, ok? Contudo, ambas fielmente produzem a resposta da função de interesse, ok? Neste caso aqui, eu posso inclusive retirar aqui as etapas que não correspondem ao pré-processamento ou que deixam o código mais clean, tá bom? Então, finalizado aqui este primeiro processo, vamos para proposições sequenciais. Feita a análise com elementos numéricos, a próxima pergunta seria: como é que eu faço para exibir a função em modo simbólico? Como eu posso fazer isso? Percebam que, embora eu tenha uma nova função aqui para trabalhar, lambda, quando eu solicito do console a função f, não aparece para mim esta função. Só aparece que foi construído aqui um objeto que tem esse poder de processamento, capaz de receber uma sequência de números e produzir respostas de interesse. Ok? Como é que nós podemos fazer isto, então, gerando um modo simbólico para o ambiente externo? Bom, nós vamos para isto utilizar uma biblioteca chamada simp ou simpy. Ok? Temos aqui 5 itens, os quais eu vou trabalhar agora. Então, primeiro eu quero criar a função f de x, a mesma apresentada anteriormente, esta mesma função aqui, f de x. Contudo, eu quero que seja exibido no modo simbólico dessa função, ou que esta função seja exibida no console. Então, atenção para o procedimento. O que nós estamos fazendo aqui? Exatamente, estamos importando a biblioteca e utilizando o atalho SP. O que estamos fazendo aqui? Estamos acessando a biblioteca simp pelo atalho SP, acessando a classe symbol e estamos definindo, então, esta variável aqui como simbólica. Ok? Então, processo bem simples. O que estamos fazendo aqui? Mandando exibir para o meio externo. Aqui, exibir para o meio externo. Aqui, exibir para o meio externo. E aqui, também exibir para o meio externo. Por que eu coloquei estas duas aqui? Porque eu quero que você observe o efeito da diferença entre utilizar o modo display ou comando display, que produz para nós a resposta em formato simbólico, e o comando print, que produz a resposta em formato não simbólico. Ok? Aqui, percebeu? Ok? Grosso modo, quando você utilizar display, observará a resposta com uma formatação específica. Quando utilizar print, sem essa formatação específica de interesse. Ok? Se o seu interesse é exibir a função com uma certa formatação, então utilize display. Sem a formatação, utilize apenas o print. Ok? Olha só. Tá bom? Muito bem. Então, primeiro passo para trabalhar com a função simbólica, ou com o elemento simbólico. Qual é? Aqui, ó. Importar a biblioteca e definir qual variável será utilizada. Ok? Então, aqui é o primeiro passo. Aqui. Feita esta consideração inicial, você vai agora definir aqui a sua função, que é esta aqui, ó. Bom, vou deletar isto aqui, na sequência eu explico. Também, na sequência eu explico aqui, ó. Esta aqui é a mesma função que nós definimos no início do vídeo, ok? No início da nossa conversa aqui, ó. F. Então, feita a definição de f, agora eu posso exibir a função aqui, ó. Por que aparece x ao quadrado duas vezes? Porque lembra que eu tinha colocado aqui ao quadrado? E eu não tinha atualizado. Agora vamos atualizar. Agora sim, atualizado. Ok? Então aqui, ó. Feita a função, agora estou exibindo a função. Se eu utilizar aqui o printf, perceba o efeito. Olha só.
É isto que você quer? Então utiliza o print. Não, é isto aqui que eu quero, então utiliza o display. Ok? Então, só isso, sem grandes complicações. Aproveitando este item, que eu tinha colocado anteriormente, uma outra possibilidade. Por exemplo, eu posso definir o seguinte: x é igual a sp.symbol, e aqui eu defino k. Ok? Então, k. Ok? Então, eu utilizarei no código a variável x, mas será exibido no console a variável correspondente no seu símbolo que eu defini, k. Ok? Como opção aqui. Mas não é isto que eu quero. Eu quero que ele exiba, que ele emita para o meio externo uma outra sentença, um outro valor. Ok, então você tem essa possibilidade de alterar aqui os valores. Ok? Preste atenção. O sistema está trabalhando e está exibindo para o mundo externo isto aqui. Mas ele está processando, calculando a partir do símbolo que é este aqui, x. Ok? Está claro? Tá bom? Contudo, que é comum trabalharmos no Python quando utilizamos a biblioteca simp ou simpy. Mesmo nome para o símbolo que vamos utilizar e a definição da variável que vamos aplicar nas funções. Ok? Mesmo nome. Esse é o comum que nós trabalhamos. Tá bom? Então, se eu digo j, j, k, k, e aqui também. Ok? Por este motivo, há um modo alternativo que é from .abc import x. Ok? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Acesse a biblioteca simp, vá na classe ABC, importe o objeto ou método, o símbolo, no caso, x. Ok? Uma alteração aqui, ó. Eu vou modificar, eu quero que ele importe XYZ. Ok? Então, eu estou importando de lá esses três elementos, XYZ. E aqui, quando eu fui definir esta função f, eu estou definindo-a utilizando w. Antes de executar, qual será o efeito? Funcionará ou aparecerá uma resposta, um retorno de erro? Claro que você já percebeu que a esta altura, não é? W não foi um símbolo que eu solicitei, que importei, e muito menos que eu construí aqui. Né? Então, eu posso simplesmente chegar aqui e importe o W também. Agora, o sistema sabe que W é um símbolo. Tá bom? Eu preciso usar tudo isso aqui? Preciso. Então, você deixa tudo aqui. Não precisa de tudo isso. Por quê? Porque eu só estou utilizando uma variável, então vamos trabalhar com um código o mais limpo possível. Ok? Então, está aqui uma outra maneira, outro modo de trabalhar. E aqui nós temos a resposta da questão 1, que era apresente f de x em modo simbólico no console. Ok, senhores? Dúvidas? Se as tiverem, postem-nas para que possamos então fazer as devidas contribuições. Ok? Bom, agora a próxima questão ou proposição é a seguinte. Cadê? Aqui. Calcule f de x para x igual a este intervalo aqui, ó, ou estes valores, menos 3, 0 e 3. Ok? Perceba que anteriormente, nesta construção aqui, eu fazia simplesmente o quê? Nome da função de interesse e passava o atributo de interesse, né? Ou o valor do atributo. Por exemplo, aqui, neste modo aqui, eu apenas faria g de 0, g de 3, ok? F de 0, f de 3, tá bom? Contudo, agora, como nós estamos utilizando o modo simbólico,
simbólico. Será que é a mesma maneira de fazer a aplicação dos valores em absoluto? Claro que muda, não é? Muda, você já viu aqui. Então, para fazer este processo, agora, então preste atenção. Antes, nós fazíamos apenas isso aqui, ó. F de 0. Quando eu disser antes, você compreende que eu estou referindo-me ao mundo aqui, ó, de elementos numéricos, definição de uma função ou de um comando para cálculos puramente expressamente numéricos. Contudo, quando eu estiver trabalhando com elementos simbólicos, eu preciso utilizar a sintaxe da biblioteca em questão. Neste caso, como é que eu faço para calcular o elemento? Então, a função que foi definida, f ponto subs a variável x por w, ok? Então, a função que foi definida e a variável de substituição, ok? X e 0 aqui no caso, não é? Ou 3, cadê? 3, ok? Bom, cadê o resultado? Por que não apareceu? Eu preciso redefinir aqui. Redefinido e aqui. Bom, resposta muito interessante, não é, senhores? Já perceberam que eu defini W, mas mandei testar com X. Então, o que ele faz? Ele não encontrou X, então ele exibe o mesmo resultado, que era a função sem a substituição. Uma vez que eu estou definindo aqui com W, eu preciso dizer substitua o W por 3 e calcule a resposta. Ok? Entenderam? Entenderam o processo? E aqui eu estou fazendo exatamente o mesmo que foi feito nas etapas anteriores. Ok? Atualizando aqui para W, tá bom? Mesmos resultados. Ok? Modo alternativo aqui para você implementar, utilizando a lista de preenchimento. Deixa eu já atualizar aqui para W, quando você for implementar. Já que está pronto aqui, eu vou apenas copiar e demonstrar aqui o efeito. Olha só. Ok? Então, lista de preenchimento aqui, ó. Bom, mesma situação, mesmas respostas e, portanto, estrutura funcionando fidedignamente. Não é? Qual é a terceira questão? Encontre os zeros da função. Então, encontrar o zero de uma função é encontrar o ponto da abscissa x no qual o valor de y é nulo, ou onde f de x é igual a zero. Não é? Qual é a função? É esta complexa função aqui, ó. SP, biblioteca, ponto solve f. Pronto, apenas isto. Ok? Vamos colocar aqui separado, depois eu exploro a outra. sp.solve f. Percebam que f agora é para nós uma função simbólica. Ok? No topo da nossa proposição, nós trabalhamos definindo f como sendo uma função numérica. Ok? Contudo, até aqui ela é numérica, Contudo, quando chegou neste ponto exato aqui, eu defini f como sendo uma função simbólica. Como foi que eu fiz isso? Apenas definindo f e utilizando uma variável que para o sistema é compreendida como simbólica. Ok? Apenas fazendo isso aqui, ó. Tá bom? Interessante você perceber isso aqui. Claro que você pode mudar para H, Z, dar um outro nome à função. Mas aqui o ponto de destaque é fazer esta demonstração aqui, de tal forma que, bem aqui eu posso dizer f de 0 apresenta um erro. Por quê? Porque f é uma função simbólica. No entanto, você lembra aqui, lá no topo, ó, fg, g de 0, é uma função numérica, não é? Então, ela é funcional devidamente, ok? Só esta consideração, tá bom? Se você precisar utilizar ao longo do código a
função f, depois a função g e esta outra função simbólica, a boa prática é você dar um outro nome, f de 1, por exemplo. Ok? Aqui eu precisava desta observação e por este motivo utilizei o mesmo nome. Qual é a questão agora? Pronto. Sobre os zeros da função, tem aqui outras hipóteses que eu deixei para você explorar. Bom, mas cabe dizer que quando você utilizar esta função aqui, ou este comando, o sistema vai operar assumindo que f de x igual a zero. Uma equação cujo segundo termo é igual a zero, que é similar a esta estrutura aqui que eu já deixei pronta aqui para você observar o comparativo. Ok? Vamos colocar assim, ó. Display, isto aqui e isto aqui. Vou botar uma vírgula bem aqui no meio. Pronto. Ok? Aqui, ó. Pronto. Ok? Só para ficar aqui, ó, ladeado. Então aqui, ó. SP solve F, ou SP, a equação F igual, ou F com resposta igual a zero. Ok? Então resolva esta equação para mim. Professor, se eu exibir só isto aqui, não é? Só isto aqui. Então eu tenho exatamente a equação de interesse. Se eu colocar aqui igual a 4, por exemplo, olha só. Então eu tenho já os zeros da função f. Bom, aqui, ó. Neste caso aqui, os zeros da função f com o segundo membro igual a 0, a 4, que é este aqui, ó. Claro que você pode definir isto aqui como sendo, por exemplo, um h. Você pode chegar aqui e dizer h é igual a isto e solve aqui, ó, h. Ok? Certo? Mesmo processo. E você pode colocar também aqui um display só de h, ou seja, mandar exibir a equação h. Ok? Então, bem dinâmico, bem fácil para nós trabalharmos aqui, mais opções para vocês explorarem. O segundo termo não precisa ser necessariamente um valor inteiro, não um valor, um algarismo, pode ser uma outra função, tá bom? E praticamente para nós seria aqui G, H e F, por exemplo. Ok? Então o segundo termo poderia ser uma outra função aqui. X menos 2. Ok? 5. Aqui. Pronto. Ok? Vamos agora para a questão quarta. Que diz a questão quarta? Calcule a derivada de f de x. Ora, derivada é um conceito matemático utilizado no cálculo, ok? Cálculo matemático. Normalmente, alguns cursos têm cálculo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, tá bom? Então, notadamente, quem trabalhar na área das engenharias vai passar muito felizmente, com muita maestria, com muito domínio por cálculo matemático, que é realmente uma disciplina, um conteúdo excelente, muito importante para a nossa vida acadêmica. Então, como é que eu faço cálculo ou derivada primeira? Por exemplo, utilizando aqui Python Simp. Você vai trabalhar com esta função aqui, ó, diff f, ok? Diff f define a derivada primeira da função f, ok? Então, agora eu fiz diff f sobre a primeira, depois diff f sobre a primeira derivada e depois exibi os dois. Significa dizer que agora eu estou pedindo para o sistema mostrar-me o quê? A função f, depois a derivada primeira da função e depois a derivada segunda da função. Aqui, f, ok? Então, defini f, depois eu calculei uma vez a derivada sobre f, depois a segunda vez a derivada sobre f e depois eu exibi a derivada de interesse. Tá claro? Ok? Se necessário, oriento que visite
o material, a literatura sobre cálculo matemático e explora um pouco sobre noções de cálculo, ok? E a questão ou proposição quinta é um gráfico. Como é que eu faço um gráfico de uma função f(x) que foi definida em modo simbólico? Qual é o procedimento? Atenção, tem um pouco de diferença aqui, ok? Mas nada muito complicado. Bom, aqui eu já deixei o link para você acessar e mergulhar em detalhes, caso lhe seja necessário. Contudo, aqui já apresento o que é suficiente para exibirmos alguns gráficos. Então, definição da função está aqui, a função f de x, ok? Depois, vamos trabalhar com a diferenciação, né? E, na sequência, o que eu vou trabalhar aqui? Eu digo, objeto P1 é igual a biblioteca SP, classe plot, função, eu estou dizendo aqui para não exibir o gráfico, você já vai entender por quê, e cor da linha, vermelha, ok? Como é a primeira exibição, vamos fazer assim, ó, sp.plot f, pronto, ok? Primeira exibição, vamos fazer assim, tá bom? Eu posso pedir para ele não exibir o gráfico, então o resultado será este aqui, ó. Claro, você já percebeu que ele vai executar o processo, mas não vai exibir um retorno de tela com o gráfico propriamente dito. Posso modificar a cor da linha e existem outros parâmetros, ok? Agora, fizemos a definição de P1 utilizando f, P2 é um outro objeto utilizando f, df no caso. Então aqui P1 é o gráfico da função f e P2 é o gráfico da derivada primeira da função f, ok? Como é que eu vou fazer para sobrepor os gráficos? Né? Se eu deixar aqui, ó, assim, for, aqui, ó, aqui, primeiro e segundo gráfico, ok? Agora, vamos tirar aqui. Para sobreposição de gráficos, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos chamar o primeiro objeto, P1, e adicionar ao primeiro objeto o objeto 2. Ok? Feito isso, nós vamos mandar exibir o objeto 1, que é o objeto que contém os demais itens a este sobrepostos ou adicionados. O resultado é este aqui, ó. Ok? Então, dá para a gente fazer gráfico aqui em 1, 2, 3, 4 linhas. Né? 4 linhas. Ok? Aqui o gráfico. Claro que você pode adicionar um title. Né? Aqui, por exemplo... e adicionalmente, você pode adicionar aqui a legenda. Ok. Exibir, atualizar, exibir, pronto. Ok? Então, a maneira de trabalhar com gráficos utilizando a biblioteca SIMP. Ok? Tem mais conteúdo para a gente trabalhar. Ok? Farei uma pausa agora e, na sequência, vamos trabalhar sobre extração de valores numéricos. Ok? Especificamente quando você estiver trabalhando com uma função f de x, necessitar sair para um ambiente simbólico, f df dx, e depois retornar para o ambiente numérico df dx, aplicando as devidas estruturas. Ok? Para isso, nós vamos utilizar esta função aqui, ó, lambdify. Ok? Qual é o propósito dela? Variável de interesse, função que foi construída utilizando esta variável, e agora vamos converter aquela função que era em modo simbólico para em modo numérico ou NumPy. Ok? NumPy, NumPy. Ok? Então esta é a estratégia, a estrutura que nós vamos trabalhar
adicionalmente já no próximo vídeo, ok? Então aqui, já que eu executei, deixa eu só mostrar aqui. F foi construída sob esta estrutura aqui, ó. O tipo de F é simbólica, contudo G é uma função que recebe o formato ou a conversão de F saindo do modo simbólico para o modo function, tá bom? Aqui, por exemplo, se eu executar G de 0, aqui o resultado 0. Mas se eu calcular F de 0, você percebe o erro, porque neste caso eu preciso utilizar qual estrutura? Ponto subs x por 0. Ok? Então, G de 0. G de P. Aqui eu direi que P é igual a 4, por exemplo. Ok? Bom, 2. Display. Aqui. Aqui, pronto. Ok? Menos 3. Que esta é a função definida. F em modo simbólico. G é a conversão da função simbólica para a função do formato numérico. Ok? Então, a estrutura. Vamos, então, avançar. Vamos para os próximos vídeos.